o que é a Ópera de Thanatos. É uma ficção científica, uma novela talvez mais curta, um conto mais estendido, enfim, talvez não chegue ao nível do romance. Temos dois personagens principais, que é o Will e a Frida, e eles vivem em um futuro não tão distante. O ano é 2191 e nesse ano já temos uma nova ordem mundial em que as pessoas podem transcender a uma rede digital e se tornando imortais. A questão que é posta pelo livro é justamente se será possível que todos, de fato, ao chegar o dia das suas transcendências, poderão viver essa grande tecnologia que a humanidade criou para si. Bom, o que acontece em Ópera de Thanatos um pouco é isso. Temos esses dois personagens, uma curiosidade dessa narrativa que na verdade ela é construída de uma forma um tanto dialogal, né? São diálogos entre esses dois personagens que vivem num mundo totalmente totalitário, em que as suas missões aparentemente, embora a humanidade não tenha ou faça mais nenhum sentido porque eles não têm função alguma mais, né? Eles aguardam pelo dia da transcendência, ou seja, o dia que os seus corpos biológicos serão transferidos para uma grande rede digital de computadores, enfim, lá sendo imortais. A discussão então que se põe nisso é que enquanto ela totalmente aderente a esse novo sistema e ansiosa pelo dia da transcendência, Will, torna-se um pouco cético quanto à verdade de tudo aquilo que está escondido nessa nova ordem mundial controlada por um conselho que vai avaliando se as pessoas terão ou não esse direito de serem alçadas à imortalidade. Se a Ópera de Thanatos fala sobre transhumanismo, basicamente sim também. Né? Ela é uma obra sobre o transhumanismo que na verdade tem sido uma discussão muito forte e hoje se tem várias questões aí, pesquisas e avanços científicos e corporações investindo pesado nessa possibilidade de transferir as consciências para um computador, para um robô em si. O que não faltam é projetos nesse sentido. O Jeff Bezos, inclusive, parece que tem colocado uma grana alta nisso. Então, portanto, o livro parte da premissa de que não é quando, né, não é se, mas quando se terá esse desenvolvimento tecnológico em que as pessoas poderão alçar essa imortalidade. Aliás, né, a pergunta poderia ser também se já por acaso não temos nenhuma inteligência artificial que na verdade possa ser aí algum ser humano transferido para as redes de computadores. O mundo está muito estranho cada vez mais. Enfim, essa é a proposta de Ópera de Thanatos. Bom, quais as referências, quais as leituras, essa questão do transhumanismo que tenham ou influenciado o livro? Bem, o transhumanismo ele não é uma discussão tão nova assim, a ficção dos anos 60 já tem um pouco disso. Philip Dick, por exemplo, com Blade Runner, William Gibson já nos anos 80 com Neuromancer, enfim, o transhumanismo não é uma corrente tão nova assim, mas se percebe agora o avanço da tecnologia e essa possibilidade cada vez mais concreta, né? Quase todas as nossas imaginações da ficção científica a gente acaba transformando elas em realidade. Então há uma série de produções, como eu próprio disse, Neuromancer, no cinema temos Matrix, recentemente tivemos aí um filme que é meio ruim, mas tem umas questões interessantes, que é Cópias, com Keanu Reeves, e também tem um outro filme, Transcendence, que diz, que vai muito no sentido até próximo à Ópera de Thanatos, mas na verdade com algumas significativas diferenças, inclusive, até porque aqui nessa narrativa essa transcendência já é uma realidade, já é uma prática social e a gente procura analisar e ver como se dará e como será mantido esse mundo já funcionando com essa possibilidade tecnológica. O que os homens vão fazer enquanto organizações políticas e sociais com essa tecnologia em vigor. Então, mas Transcendência é um ótimo filme. Outra questão também que é curioso, é interessante como muitas vezes a tecnologia e a religião vão se aproximando num ponto que às vezes elas parecem uma mesma coisa. Isso é uma curiosidade que se deu durante a escrita do livro, mas tem um desenho muito interessante que é o Fantasma do Futuro, de 1995. Recentemente foi, inclusive, feito um remake no cinema, mas que é muito curioso, principalmente o desenho animado dos anos 90, porque ele vai discutir também essa questão do transhumanismo, da alma colocada em uma máquina, em um robô, e ele é bem interessante. Tudo isso, logicamente, vai se ter ecos
aqui nessa narrativa, e outras coisas muito que surgem das nossas preocupações do cotidiano com o presente. Especialmente o livro não é em si sobre o transhumanismo, que é uma discussão que às vezes algum outro leitor já tem apontado nisso, mas é justamente o que a sociedade humana, o que a nossa sociedade vai se organizar e de que forma ela vai lidar com esse poder imenso que pode ser uma possível tecnologia de migrar nossos corpos para a internet. Bom, se Ópera de Thanatos é anti-transhumanista, não sei se é bem essa questão, ainda que na internet tem leitores aí que parece que ficaram bastante impactados, ou pelo menos um leitor muito impactado com a discussão e com a proposta do livro, porque expressões como heraldismo cultural, o próprio Ópera de Thanatos, tem alguns memes curiosos e às vezes até preocupantes, mas também que demonstram aí talvez uma questão de não compreensão de toda a obra narrativa. Não sei se ele seria bem anti-transhumanista, a verdade não é essa. Eu, pessoalmente, propriamente, talvez acharia muito interessante migrar a minha consciência para uma rede e lá me tornar imortal, por que não? Mas a questão mais é como vai se dar isso, a questão mais é como o poder vai gerenciar e realizar essas atividades. Então, a Ópera de Thanatos, na verdade, tentando resgatar as antigas distopias, né, que de fato as distopias eram distopias, aquele era o cenário mais tenebroso, nós vamos analisar como essa humanidade vai gerenciar tudo isso, em que bases se dará esse acesso a essa tecnologia que pode ser um divisor de águas. Aliás, nem sei se a questão da expressão transhumano ela seria mais correta. É bem provável que no desenvolver dos acontecimentos surja a expressão pós-humano. Não sei se poderíamos chamar de humanidade algo que vai romper com tudo aquilo que vem marcando a nossa literatura ao longo de séculos e séculos. Se a gente for analisar ensaios, artigos literários, interpretações, textos e muitas narrativas, tudo gira em cima do corpo, dos tabus do corpo, tudo gira a partir dos domínios do corpo, e ainda hoje, em pleno século XXI, o indivíduo não é totalmente proprietário de seu corpo porque o Estado geralmente tenta interferir muito. E a discussão de Ópera de Thanatos é um pouco isso, né? O Estado continuando a interferir mesmo quando já não há mais corpo, quando a existência ela passa a ser em bits, em algoritmos, enfim. E essa é a discussão, creio que central do livro, não ser apenas contra ou simplesmente contra uma possibilidade dessas, mas simplesmente alertar que é preciso se construir agora. A questão é justamente essa, é preciso se construir agora as bases que no futuro vão definir como se usa e como se acessa esse tipo de tecnologia. E a Ópera de Thanatos, como toda distopia, ele tenta ser um alerta nesse caminho. Bom, como tem sido a recepção do livro? Enfim, antes de mais nada é preciso dizer que o livro ele é uma produção totalmente independente, né? Todas as etapas de produção foram realizadas por mim enquanto autor, desde diagramação, preparação, todo o projeto gráfico, inclusive a editoria junto ao ISBN, né, que é um cadastro necessário, tudo foram feito por mim. Então ele é um livro totalmente independente. E nesse sentido a recepção ela vai se dando aos poucos, porque vocês sabem o desafio que é escrever e publicar um livro no Brasil, mas eu tenho tido retorno de alguns leitores, alguns com curiosos, alguns que levantam atenção justamente para essa questão diferentes, né, que levantam para questões diferentes, desde questionamento ao nome dos personagens, por exemplo, Will Starboy Ever, ou Frida Glub Glub Girl, porque na verdade são nicks, né, e isso tem muito a ver. Alguém colocou do filme aquele Lava Shark Boy, Lava Girl, uma coisa assim, o filme. Mas é bem curioso isso, porque na verdade o mundo hoje tem se transformado não em identidades, mas em nicks. E talvez a ideia tenha sido um pouco isso, que também chega com aquele aspecto crítico. O pessoal comenta essa questão do transhumanismo muito em si, que isso tem chamado muita atenção, né, dessas possibilidades, até porque é uma narrativa que no próprio livro eu já coloco ali algumas das referências. O próprio 21 lições para o século XXI do Yuval Noah Harari, né, é muito interessante, e ele já vem com esse alerta. Na verdade, esse alerta não nasce no meu livro, nasce ali inclusive com essa questão assim, como essa elite tecnológica vai lidar com aquela
minoria. Então essas discussões vão surgindo durante os leitores, tem alguns mais radicais quanto à postura ao livro, principalmente os que consideram o livro um tanto anti-transhumanista, né? Um livro anti-transhumanista, e aí eu acho que já dei uma falada nisso, não é bem essa a questão e a intenção do livro, até porque eu seria totalmente favorável a um transhumanismo, mas a gente precisa estudar e analisar em que princípio e em que bases essas questões serão desenvolvidas pelo poder, né? O poder está sempre atravessando o indivíduo e a sociedade. Mas enfim, são algumas das repercussões que a gente tem visto, alguns comentários no próprio na Amazon em si, e alguns retornos e feedback dos próprios leitores com algumas referências bem curiosas. Eu acho que o Ópera de Thanatos ele é uma obra que quem for ler, quem se dedicar a ler, vai encontrar diferentes influências e referências, e sempre dependerá muito de cada leitor. O leitor construirá essa sua percepção do livro, o leitor com a sua carga de leituras encontrará diferentes e muitas referências, ao mesmo tempo que algumas sequer talvez, acontece muito disso, do autor escrever um livro e acabar não tendo conhecimento de todas as referências, porque algumas coisas a gente internaliza com o tempo, e isso vai saltando, mas especialmente porque os retornos que a gente tem tido têm sido nesse caminho. É um livro com muitas referências e com muita base de discussão, e algumas que até a gente vai descobrindo ao longo desse tempo. Então acho que a recepção tem sido interessante, e a gente espera que ainda melhore. Bom, por que escrever em ficção científica? Eu já publiquei obras de horror, Morgan Único, que foi o meu primeiro livro, né? E por quê? Porque na verdade cada história que a gente imagina e que a gente pensa, ela necessita e ela demanda um gênero, né? Toda história em si, ela procura o seu gênero mais aproximado. E independente, acho que melhor do que ficar seguindo modinha aqui ou ali, né? Ou mesmo o autor se tornando refém de um gênero só, eu acho que a criatividade ela não tem muita fronteira. E essa era uma história que podia ser contada em termos de ficção científica, né? E foi esse o caminho que a gente optou por escrever essa história, e que tem algumas experimentações aqui, como eu falei antes, desde da forma dialogada, mas que ela brinca muito ali com os próprios limites dos protótipos textuais. Bom, por que uma distopia? Em tese, em primeiro, a gente viveu aí um grande boom de distopias, mas muito mais no que o próprio Adam Roberts, que estuda ficção científica, colocava, com um certo abrandamento, né, com brandas distopias. Aí vamos pegar uma série de obras reconhecíveis, de Jogos Vorazes, a Maze Runner, enfim, são tudo obras que, embora com caráter distópico, elas não têm aquele caráter de pesadelo lá da ficção dos anos 20, dos anos 30, do começo do século 20, inclusive, que originaram propriamente o gênero distopia. E aqui, até perante esse futuro tão incerto, a ideia do livro é justamente ela produzir um alerta nesse nível de pesadelo. Ele se torna um pesadelo, mas não pela tecnologia em si, e isso é importante fazer, mas por como se dá essas bases e como se constrói tudo isso. Então o alerta é mais político e social do que propriamente tecnológico. E a distopia ele era um gênero importante, ele era uma parte da ficção científica relevante para se construir essa história, e eu imagino principalmente com o desfecho ter alcançado esse propósito de fato escrever uma distopia. Aliás, a escrita do livro se dá em um momento que eu estou lendo e pesquisando muita distopia. Bom, como o pessoal pode adquirir e encomendar aí o seu Ópera de Thanatos? Essa é a parte mais legal das perguntas e dos questionamentos. Ópera de Thanatos está sendo comercializado e vendido diretamente por mim no meu site www.douglaseraldo.com. Né, vai ter um link lá para o livro, mas você também pode, vamos colocar nesse vídeo aqui, talvez aqui nesse cantinho, algum ponto, o link direto para você fazer a sua aquisição do livro físico. Eu tenho algumas poucas unidades ainda, então corre lá, mas a gente vai fazendo com o tempo, sempre naquela edição sob demanda, né? A gente vai saindo alguns lotes e vamos fazendo outros. Então se você quer garantir o seu Ópera de Thanatos, aqui por algum canto aqui vai ter um link para isso, para você adquirir diretamente aí pelo PagSeguro e outras formas. Ou então dar uma olhadinha lá no material, ver as imagens do livro, enfim, aí dar essa analisada
no produto, no material que ficou. Acho que ficou bem bacana a edição de Ópera de Thanatos. E também você pode adquirir o livro na Amazon através do e-book, né, do livro digital. É possível você adquirir aí o seu Ópera de Thanatos a partir da Amazon. Lá contam já com bastante leitores também. É bem interessante, já chegamos a ficar entre os mais vendidos de ficção científica, que é sempre um desafio, porque na lista da Amazon sempre tem grandes nomes no gênero. Então fica a dica aí, vai pegando os links por aí para fazer aí a sua questão de Ópera de Thanatos. Quem pegar o livro físico eu consigo mandar com dedicatória exclusiva e algumas outras coisitas mais. Então, brigadão aí por vocês e pela conversa. E quem quiser se inscrever aqui no canal do autor, né, fique à vontade, deixe sua pergunta, eu vou tentar responder aqui também nos comentários, tá bom? Tchau, tchau.